Todo arranjo é um mini jardim dentro de um vaso. Então, no vídeo de hoje eu te convido a fazer um tour aqui comigo em alguns arranjos. Tem também a caixinha da felicidade, tem dicas sobre vasos e tem também um passo a passo de como montar um arranjo. Eu vou deixar para você também hoje dicas de como conseguir suculentas raras com até 25% de descontos. Esse vídeo também de hoje ele é para atender o pedido de Elis Dionísio, que deixou o comentário e depois colocou assim: gostaria de um tour no seu espaço. E além do pedido de Elis, eu também vou atender o pedido hoje de Adriana. Ela colocou assim: amei o vídeo, Marcos, nessa época, ou seja, nesse mês de agosto, é bom fazer poda de plantas? Ou seja, mudar de um vaso para outro? Então, atendendo a esses pedidos aí, eu vou seguindo com o vídeo de hoje, fazendo um tour aqui sobre alguns arranjos e também tirando essas dúvidas aí, que pode ser a dúvida de muitas outras pessoas, né? Então, eu te convido a ficar até o final do vídeo. Aqui quem fala com você é o Marcos e eu te convido, então, para participar desse vídeo comigo de hoje. Seja muito bem-vindo e bem-vinda, tá bom? Eu vou aproveitar esse tour sobre algumas baciadas de suculentas, alguns arranjos, para tirar também algumas dúvidas que sempre deixam aqui nos comentários, tá bom? A primeira dúvida é o seguinte: me perguntam muito se é melhor o vaso de barro ou o vaso de plástico para fazer arranjos, né? E no mundo das suculentas, do cultivo das suculentas, não existe uma regra do que a gente tem que fazer ou não fazer. Tudo vai depender muito do seu gosto e da temperatura da sua cidade, né? Aqui onde eu moro, por exemplo, eu tenho a opção de usar o vaso de plástico porque é uma cidade muito quente e seca. Eu já experimentei usar os vasos de barro, porém eu percebia que o barro ele puxava muito rápido a umidade e depois começava a puxar a umidade até mesmo da raiz da planta, né? Então ele absorve muito rápido tudo quanto é a umidade que tem naquele vaso. Então normalmente eu gosto de usar o vaso de barro só em períodos de chuva mesmo, né? Porque aí evita de ter encharcamento. Mas falando um pouquinho sobre este vaso aqui, ó, sobre este arranjo aqui, é uma baciada de uns 70 centímetros mais ou menos, que eu optei por colocar as branquelas e as variegatas, né? As suculentas com tons variegatas. E ficou muito bonito, e na maioria das vezes quando a gente começa um arranjo, a gente começa ele meio que para otimizar o espaço mesmo, né? E depois a gente acaba colocando ali um enfeite para dar uma estilizada, né? Quem acompanha o canal deve já ter me ouvido falar que a gente monta aqui alguns arranjos por encomenda, né? Para vender aqui na cidade que a gente mora. Então a gente vai fazendo alguns arranjos aqui para deixar de modelo também para as pessoas terem uma ideia de como montar o arranjo. E no caso aqui, já seguindo então, já que é um tour, né? Eu vou seguir aqui para o segundo arranjo, que é este daqui, ó, que está com essa eufórbia. E aí ela estava crescendo sozinha aqui neste vaso e eu achei melhor colocar algumas outras coisas aqui para poder dar uma melhorada no vaso, né? E acabou ficando um arranjo bem bonito. E aqui também eu tenho uma mania de pegar pedras e pintar ela e colocar algumas frases, né? Para poder deixar aqui mais bonito ainda o arranjo. Aproveitei então, encostei essa pedra aqui para poder dar um apoio nela, na eufórbia, porque ela estava crescendo muito e pesando e tombando para o lado. Aí coloquei essa pedra aqui, ó, com essa frase bem bacana. E foi bom que deu uma estilizada no vaso, no arranjo, acabou ficando mais bonito e mais interessante, porque essa eufórbia, ela é bem interessante para colocar em arranjos, deixa qualquer arranjo mais bonito. Seguindo o tour, eu vou então aqui para este barril partido ao meio, né? Que é um vaso bem interessante, bem bacana. E o bom dele é que a água realmente não para nele, né? Você regou, rapidamente escoa e vai embora, não fica encharcamento. Mas falando um pouquinho sobre as plantas, quando eu comecei a montar esse arranjo, eu comecei a colocar as plantas uma longe das outras. E como você pode ver, ó, já está tudo bem apertadinho aqui. As plantas crescem rápido, desenvolvem muito rápido, porque elas realmente gostam muito de arranjo. Então, normalmente eu falo aqui que não dá para explicar de uma forma científica, né, vamos assim dizer, por que as plantas desenvolvem tão rápido. Mas eu costumo achar que é porque umas trocam energias umas com as outras e elas meio que conversam entre elas ali e isso faz bem para elas. Então elas crescem e desenvolvem muito rápido, né? E às vezes me perguntam também
se pode plantar suculentas junto com cactos, né? Então, este próximo arranjo aqui vai ser para responder essas perguntas aí sobre se pode ou não. Como eu falei no início do vídeo, no mundo das plantas, não existe uma regra. Quando você começa a cultivar planta, você pode cultivar do seu jeito com o que você tem ao alcance das suas mãos, né? Aqui, por exemplo, a Ju, ela tem muitos arranjos, muitos mimos que fica na estante, no rack. Chega uma hora ela fala, seu Marquinhos, pode levar lá para suculentas, para os arranjos. E aí eu pego algumas coisinhas que tem dentro de casa e trago para cá e vão deixando os arranjos mais bonitos. Durante o tour aqui você vai ver também muitas pedrinhas no meio das plantas. Essas pedrinhas eu pego ela na beira do rio, quando eu vou fazer caminhada, eu termino de fazer a caminhada e vou lá e pego algumas pedrinhas para colocar nos arranjos. Então, são coisas que a gente vai achando no dia a dia e colocando no meio do arranjo para deixar ele mais interessante e mais bonito. Seguindo o tour então aqui nos arranjos, este arranjo aqui, ó, ele está cada dia mais bonito. Se eu mostrar ele semana que vem, você vai ver que ele está mais bonito ainda, porque as plantas elas vão crescendo, elas vão encorpando e vai tomando conta do vaso todo, né? E nota que tem um vasinho de barro aqui, ó, dentro do outro vaso, justamente pela questão que eu tinha falado, porque aqui ele vai se manter um pouco mais úmido, porque o outro vaso ele mantém um pouquinho mais de umidade, né? Então, como você pode reparar aqui, ó, quase nem dá para ver muito, mas tem um vasinho de barro dentro do outro vaso. Então é uma forma também de você fazer andares, né? Vamos assim dizer, colocar dois vasos num só. E daqui a pouco eu vou aproveitar umas plantas novas que chegaram lá da Creuza para mim, para poder montar aqui um arranjo com você, para você ter uma ideia de como começar a fazer um arranjo do início até o fim, né? Um passo a passo. Então vou deixar para vocês passo a passo, atendendo a pedidos de muitas pessoas também que me pedem para fazer um passo a passo de como montar um arranjo, para a pessoa poder ter aí uma inspiração, porque nada mais é do que uma inspiração. Você não precisa fazer igual o que eu vou fazer aqui, é só para deixar ideias mesmo de como montar o arranjo, tá bom? Então te convido a permanecer no vídeo, porque daqui a pouquinho tem aí um passo a passo de como montar um arranjo, tá bom? Vamos seguindo com o tour então nos arranjos, que é este vaso aqui, ó, que nada mais é do que um balde desses que a gente usa em casa aí para limpeza, aí ele racha, ele fica velho, a gente faz aí alguns arranjos, né? Então, ó, este balde aqui, eu tinha plantado nele a colher de cobre, que por si só, ela é uma planta bem bonita, bem bacana. Mas aí eu estava achando o vaso um pouco pelado, um pouco vazio, resolvi colocar algumas Francesco balde aqui em volta, e acabou que o arranjo foi encorpando e foi ficando cada dia mais bonito. A gente coloca aqui uma plaquinha, coloca um bonequinho aqui para poder deixar mais interessante e acaba deixando aí a planta mais bonita ainda. A gente percebe que a planta realça muito mais quando você faz um arranjo usando ela, né? Afastando aqui, ó, para você ter uma ideia do tamanho deste vaso e deste arranjo, ó, tá enorme, tá bem grande e a cada dia que passa preenche mais, né? As plantas vão crescendo e vai ficando mais bonito. Seguindo o tour então aqui, ó, para este vaso aqui, que é uma cuia de uns 80 centímetros, bem larga mesmo, lotada aqui de espada de São Jorge e Santa Bárbara e até mesmo a prateada, né? Porque essas espadas, elas também são consideradas suculentas, só que ela tem uma vantagem, porque ela aceita ser cultivada tanto na sombra quanto meia sombra ou no sol, né? Então, qualquer jeito que você planta elas vão muito bem no cultivo. E elas trazem uma energia muito boa para o ambiente, para casa. Tem pessoas que usam fazer até uma calda dela, tipo um chá, para poder tomar um banho energético, né? Mas independente aí de qualquer crença, ela realmente é uma planta muito lindona e vale muito a pena ter no cultivo. E seguindo o tour aqui pelos arranjos, eu agora então vou fazer aqui um contraste bem grande, que foi de um vaso bem grande, né? Que foi o da espada de São Jorge. Vou seguindo aqui por esses aqui, só mostrando para você ver como que tá bonita esse aqui, ó. Mas agora eu vou mostrar para você um bem pequenininho, que cabe aqui, ó, na palma da mão. Que é uma panelinha de ferro, que ela começou a rachar. E eu aproveitei que ela já estava rachando, que não ia precisar nem fazer furo de drenagem nela.
ela, pelos próprios rachadinhos dela, a água escoa e vai embora, mas deu um arranjinho bem bonito. E isso aqui é só para deixar para você aí uma dica de que você não precisa de ter muito espaço para montar aí um mini jardim, né? Um arranjo de suculentas. Além dessa panelinha aqui de ferro que cabe na palma da minha mão, tem também aqui algumas taças dessas que a gente vai em festa e ganha e acaba trazendo para casa, depois você vai até jogar fora. Aí eu faço aqui uma pintura mais estilizada nela, como foi essa aqui da corrente humana, e vou colocando algumas suculentas aqui que brotam muito, que espalha para todo lado. Vou lá e pego um pouquinho e coloco aqui, ó, e acaba que desenvolvem todas elas. Como você pode ver aqui, ó, tem suculenta brotando, liberando mudas, tem até essa calanchoe aqui que está florescendo. E tudo isso, ó, nessa taça bem pequena que também cabe na palma da minha mão. E normalmente quando a gente monta aqui algum arranjo, a gente gosta muito dos laguinhos, né? De deixar ali uma beiradinha do vaso para poder montar estes laguinhos assim, porque a gente acha que deixa o arranjo bem bonito e muitas das vezes também a gente faz esse laguinho para poder ter paciência de esperar aquela planta desenvolver. Chega um ponto, ó, que elas crescem tanto que você quase nem vê mais o que foi colocado ali no substrato, né? Tampando o substrato. Porque a gente não gosta muito de deixar o substrato aparecendo. Então a gente coloca uma pedra, coloca ali um laguinho, alguma coisa. Mas depois olha para você ver, elas gostam tanto do arranjo que elas desenvolvem tanto a ponto de cobrir tudo que você coloca ali naquele arranjo. E nesses laguinhos a gente coloca ali, ó, alguns vasinhos simulando alguma coisa entornando água, né? Vamos assim dizer. E coloca alguns bichinhos, alguns patinhos. Esses patinhos eu mesmo faço aqui com cimento. Passo uma mão de tinta e deixo tudo aí bem artesanal mesmo. E aí eu aproveito quando eu vou fazer os patinhos, eu faço bastante deles para poder aproveitar a massa de cimento. E também aqui eu já vou começar a mexer com tinta. E eu faço alguns como esses aqui, ó, que parecem marrequinhos, né? Quando eu faço caminhada eu vejo alguns marrequinhos lá na beira do rio e a maioria deles tem essas cores assim de verde, umas cores bem misturadas. Aí eu me inspiro lá e faço também alguns marrequinhos aqui para colocar nos nossos laguinhos. E para você ver a dimensão do tamaninho daquele arranjo que eu mostrei na palma da mão, ó, aqui eu resolvi colocar ele dentro de um outro arranjo, que é esse aqui também, que fica como inspiração aí para você, ó. Tem laguinho também, tem casinha de barro simulando uma casinha no meio do jardim, e tudo bem rústico, bem artesanal mesmo. O bacana do arranjo é que ele é uma forma também de você otimizar espaço colocando várias plantas no mesmo local, e também é um mini jardim, vamos assim dizer. Aqui, se você olhar, você consegue ver aqui um mini jardim dentro de um vaso. Então, para você que tem pouco espaço, não tem um quintal grande, não dá para fazer um super jardim, você pode fazer vários jardins dentro de um vaso. E os arranjos de suculentas, ele meio que força você a usar a sua inspiração, a sua criatividade. E que é uma coisa muito boa para a mente da gente e até mesmo para a alma da gente. Porque quando você vai lá e vê um arranjo prontinho, e ver que você deu vida para aquele arranjo, você se sente muito bem. Faz muito bem realmente para a gente. E o arranjo que eu vou montar com você aqui, um passo a passo para você ver como que faz, para ficar de inspiração para quem tem pedido aí, é esse aqui, ó. Então vai ter laguinho, vai ter casinha, vai ter plantas, vai ter muitas dicas relacionadas então ao passo a passo de montar o arranjo. Aqui eu montei esse arranjo justamente para poder ter paciência de esperar crescer e desenvolver umas suculentas que acabou de chegar para mim lá da Creuza. A Creuza ela mandou para mim umas suculentas sem raízes para a gente fazer um teste para ver se enraiza bem, se cresce bem, porque muitas pessoas querem ver se consegue algumas suculentas mais raras e às vezes as suculentas são muito caras. Então ela mandando assim sem raiz, ela consegue dar para você, por exemplo, 25% de desconto. Então é uma forma de você conseguir suculentas mais raras com preço bem melhor, né? Com um desconto muito bom. Então já aproveitando aí o assunto, eu vou mostrar para você como que chega as suculentas quando ela vem para a gente lá da Creuza.
o capricho, o cuidado que ela tem, para você ver aí que vale muito a pena. Muitas pessoas me perguntam como que a gente consegue as suculentas e quem vende, né, uma pessoa de confiança para a gente indicar. Eu sempre indico a Creuza, porque as suculentas dela chegam com muita qualidade e já vem até um inseticida junto, ó. E ela coloca essas mantas assim, ó, para poder proteger a planta enquanto ela está sendo transportada e também para manter a planta bonita e hidratadinha aqui, confortável dentro da caixa. E como elas vieram sem raízes, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar todas elas aqui dentro dessa caixa, nessa caminha aqui, nesse forrinho, para elas enraizarem aqui mesmo. Não vou colocar na terra dessa vez, para fazer esse teste. E o bacana disso é que como ela vem para a gente sem a raiz, ela já vem cicatrizando dentro da caixa, né? Então ela já chegou para mim aqui toda cicatrizada. Agora eu vou colocar ela para tomar o sol da manhã, num local que só bate o sol da manhã. Mesmo sem raiz, pode fazer isso numa boa. Eu vou deixar ela enraizar durante uma semana, mas enquanto isso, eu vou te dar a dica de um vaso aqui, que normalmente é um vaso muito bom para suculentas e cactos, que tem esse ressalto aqui, ó. Porém, mesmo ele tendo ressalto, a parte que vem para a gente furar é a parte lá do fundo. Então, quando você fura só esses furos de baixo, quando você coloca em cima de uma mesa ou de uma parede, fica encostado lá no chão, tá vendo? Então, quando você rega, a água custa sair do mesmo jeito. Então, é importante você fazer o furo nesse ressalto aqui, ó, porque assim, quando a água começar a empoçar ali embaixo, ela sobe e passa aqui, ó, escoa e vai embora. Vou te mostrar a lateral, tá vendo? Tem uma lateral bem alta aqui, ó, onde a água escoa com muita facilidade quando você faz aquele furo que eu te mostrei do outro lado do vaso. Então, ó, voltando aqui para as suculentas uma semana depois, já estão todas enraizando, ó, como você pode ver, tem raiz soltando aqui para todo lado depois de uma semana. E a dica que eu quero deixar para você, é uma dica extra, é essa: quando você fizer a poda na sua suculenta, deixa ela num local sequinho, que ela toma só o solzinho da manhã ali, aquelas primeiras horas. Isso vai dar energia para ela enraizar muito mais rápido e desenvolver. Aí me perguntaram se pode podar no mês de agosto ou em algumas épocas do ano. E na verdade, a gente faz a poda o ano todo. Por quê? Porque às vezes a planta sua está com nematóide, está com apodrecimento no caule, e você não vai deixar ela morrer porque é agosto ou é uma época tal do ano, né? Então a gente faz a poda sempre que a planta precisa, e quando tem muitas mudas também, a gente faz a poda e põe para enraizar dessa forma aqui, ó, tudo sequinho, tudo limpinho, que não tem perigo nenhum da planta apodrecer ou perder. Pelo contrário, ela está soltando raiz agora, ó. Estamos aí em pleno inverno e olha a quantidade de raiz em todas elas. Então isso aqui prova para você que pode podar sim qualquer época do ano, só tomando o cuidado de colocar a sua planta num lugar sequinho, limpinho, para ela poder enraizar numa boa. Também não é uma regra, tá? É só uma opinião, é uma experiência que eu fiz aqui, eu faço aqui, dá muito certo. Tô deixando a dica para você, porque muitas pessoas ficam querendo podar, mas fica preocupada. Então, só podar e deixar num lugar sequinho, que dá tudo certo. Então agora nós vamos seguir com o arranjo, então, para montar o arranjo no passo a passo. Eu coloco aí uma boa camada de isopor para poder fazer a drenagem. Deixo só um pouquinho de espaço para colocar o substrato, porque como elas estão ainda desenvolvendo raízes, elas não precisam ficar em muito substrato. E também colocando essa camada boa de isopor, tanto cortado quanto triturado, isso vai fazer com que na hora que eu colocar o substrato e começar a molhar, o substrato vai secar rapidamente depois e não corre o risco de matar a suculenta por encharcamento. Esse substrato eu preparei ele alguns dias atrás, o substrato caseiro, sem gastar quase nada. Vou deixar no final do vídeo aí para você ver como que faz, caso você não tenha visto. E quando eu preparo aqui, eu coloco o substrato e já deixo alguns pedaços de carvão para fazer aquela caminha para poder forrar ali, para colocar a suculenta por cima. Para você entender melhor, eu vou mostrar o passo a passo também. O que eu faço? Eu pego alguns pedaços de carvão, coloco ali 3, 4 lascas de carvão e venho com a planta que já está começando a liberar a raiz e coloco ela sobre o carvão. Por quê?
porque aqui as folhas vão encostar no carvão. Quando eu começar a molhar, a regar as suculentas, não vai apodrecer as primeiras folhas, né? As folhas de baixo. Então, como elas acabaram de chegar e já estão enraizando, eu vou plantar e colocando elas sempre em cima dessa caminha para as primeiras folhas ficarem amparadas em cima do carvão. E assim vai acontecendo aqui os arranjos, ó. Assim que a gente planta, deixa um espaço livre aqui na frente para fazer o laguinho que eu falei para você, ou qualquer coisa que você queira, e deixa um espaço entre uma e outra também para colocar ali algumas pedras, né? Este papel aqui são os nomes, as identificações. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você algumas identificações aqui também. Então, para montar o arranjo, a gente deixa a planta assim uma longe da outra para ela desenvolver e crescer. Daqui uns dias eu vou ter que replantar tudo de novo, porque com certeza elas vão crescer muito. Mas eu vou mostrar para você algumas coisinhas que a gente usa aqui para fazer o arranjo, tá bom? Como a gente monta muitos arranjos aqui, então tem sempre aqui essa areinha branca e a areinha azul. A areinha branca eu vou colocar aqui no cantinho, porque eu quero colocar uma casinha aqui, então para ficar mais bonitinho ainda, parecendo um quintalzinho, eu coloco a areia e coloco também as pedras de rio que eu pego na beira do rio, né? Para montar o laguinho. Aqui, ó, só vou completar então. Já venho com a areia azul para simular o laguinho, né? Para fazer de conta que é um laguinho. Pode ser areia fina ou aquelas pedrinhas azuis para poder simular o laguinho. E aí, ó, o laguinho ficando prontinho, eu venho aqui, dou uma leve preparada nele, né? Para não escoar a areia para todo lado quando molhar. É importante que você aperta a areia, porque quando você molhar, não corre o risco de esparramar a areia para todo lado. Todo bom laguinho tem que ter aí um patinho, então estou colocando aqui um patinho para poder simular e deixar o laguinho mais interessante. Todo jardim tem que ter uma casinha, ou toda casa tem um jardim. Então aqui eu coloquei uma casinha também para simular o mini jardim. Os nomes, ó, tem aqui híbrida Atlas, que é essa daqui. Ao lado aqui tem uma híbrida laranja, que eu vou tirar o papelzinho aqui para mostrar para você também, ó, uma híbrida laranja. Ao lado aqui tem mais algumas que são híbridas. Então assim, ela manda tudo identificado, ó, tem a Zorro, vem bonitinho no papel embrulhado com a identificação. Aqui eu só tirei o pedacinho mesmo para poder agora fazer a identificação. Tem essa aqui que é uma híbrida argentina. Só deixei os pedacinhos de papel mesmo para poder mostrar para você que vem tudo identificado. Agora eu vou colocar então algumas pedras de rio, né, que eu pego na beirada do rio, justamente para isso aqui, ó. Vou colocando as pedras para dar uma melhorada no arranjo, para poder cobrir um pouco o substrato e também aproveitar e colocar algumas folhas apoiando aí para não melar, né? Então, além do carvão que faz a caminha, a gente coloca algumas pedras também para apoiar a planta enquanto ela desenvolve. Quem acompanha o canal já viu outros arranjos aqui e viu aí que rapidamente essas pedras somem porque a planta começa a crescer e cobre tudo. Retirado aqui todos os papéis, montado o arranjo, já que elas têm raízes, como você pôde ver, agora eu vou dar uma pulverizada, uma borrifada aqui com água mesmo, normal, para poder hidratar elas, porque depois que elas foram cortadas, elas não receberam mais água, né? Então agora que elas têm raízes, então eu vou pulverizar de leve aqui para começar a hidratação delas. E também aproveitando que muitas pessoas me perguntam, quando a gente faz a poda, quando é que a gente deve regar? E você só precisa regar uma suculenta e um cacto depois de podados, só mesmo quando já libera raízes, né? Porque é através da raiz que ela vai buscar lá os nutrientes do substrato e também a água para a hidratação dela. Porque se você molhar uma suculenta e um cacto sem raiz, como ele não tem raiz para absorver nada, a tendência é melar e apodrecer. Então, é importante molhar só mesmo depois que liberar raízes. Então, ó, esse arranjo aqui ficou prontinho para deixar para você o exemplo de como montar um arranjo. E eu fiz um outro aqui com as outras suculentas também que chegaram lá da Criousa. Então, formei, ó, esses dois arranjos. O outro está aqui ao lado, com dois patinhos no laguinho também. E aí a gente vai fazendo laguinho, porém, laguinhos diferentes, né? Cada arranjo fica diferente do outro, mesmo que a ideia seja a mesma, mas nenhum arranjo fica igual ao outro. E é isso que eu acho bem interessante. Uma boa parte das suculentas que você vê aqui no canal, elas vieram para mim através da Criousa, né? Uma boa parte delas.
Então, se você tiver interesse em comprar com a Creuza também, deixa nos comentários, que aí eu passo para você o zap dela. Você já entra no zap, vê o catálogo dela e combina com ela direitinho. O frete dela também é muito bom, porque ela manda através do Melhor Envio. Então vai com frete muito bom e ela envia para o Brasil todo, tá certo? Essa opção de comprar sem raiz é bom que ela vai te dar 25% de desconto nas gibifloras, as suculentas que ficam gigantes, né? Mas ela vai mandar para você a mudinha com preço bem bacana, com 25% de desconto. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Falando em comentários, eu vou deixar um abraço especial hoje para a amiga Marli Ribeiro, que ela pediu um oi. Então eu mando para você aí, Marli, um oi e um abraço. E ela colocou que é de BH, Minas Gerais, então um abraço aí para BH, Minas Gerais, tá bom? Quero deixar um abraço especial para a Creuza também, que mandou as suculentas aqui para nós. E também dizer que as suculentas dela sempre chegam com muita qualidade. E um grande abraço bem especial também para você que ficou até o final do vídeo, tá? Caso não seja inscrito ou inscrita, se gostou, eu te convido então a se inscrever, deixar o joinha, compartilhar o vídeo com as pessoas que gostam de planta. Fazendo isso, o YouTube entende que você gostou, pega todo vídeo novo que eu postar aqui, manda para você, tá bom? Agradeço a você pela companhia que você me fez aqui até o final do vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.